Olá, gente, tudo bem? Mais um episódio do Conversa de Bar. E hoje eu estou aqui com uma bancada super especial para falar sobre coisas assustadoras, coisas aterrorizantes, o que a gente sente medo. Enfim, é um episódio aí mais 18. É um episódio de medo. Nada mais adequado para falar de medo aqui do que o meu amigo que mais gosta de filmes de terror, Edson. Oi, gente, tudo bem? Também recebo aqui a cota de medrosa do episódio, Amanda. Olá, gente, tudo bom? Estreando aqui. Seja bem-vinda, amiga. Obrigado, meu querido. Hoje nós vamos falar sobre terror. Vamos ver se existe terror em Apuiaré. Será que existe, Raul? Com certeza, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está escutando. Estou aqui com um grande prazer aqui no seu programa que está tão bom. É o segundo melhor podcast do Apuiaré, viu? Qual é o primeiro? Perdendo apenas pro podcast do Aldair José. Raul, eu tava ansioso para te chamar aqui, ó, mano. É um grande prazer, Vic. Todos vocês, né, gente? Todo mundo que eu convido, eu sempre digo que se eu chamei uma vez, eu vou chamar de novo. Não tem como. Jorginho que eu diga, né? Jorginho ficou puto, né? Queria ser chamado toda semana. Enfim, gente, vamos começar, né? A primeira coisa que eu queria saber de vocês é o que vocês sentem medo, né? Pra gente falar de medo, de terror, a gente precisa sentir ele, né? Sentir o medo. Então, eu queria saber o que fazem vocês despertar esse sentimento, assim, de medo. Vamos começar por ti, Raul. Fala aí, o que bota medo no Raul? Então, eu tenho alguns medos que podem ser listados, mas acho que o que tá no topo de tudo, assim, é morrer cagado. É muito triste, cara, você ver assim, as pessoas lhe acharem, imagina aí você morrer na sua casa e o pessoal lhe encontrar daquela maneira. Me dá muito medo. Eu lembrei de Game of Thrones agora, do Tyrion Lannister. Com certeza, com certeza. Todo o prestígio que ele conseguiu armazenar na vida toda dele foi por água abaixo quando encontraram ele na latrina, viu? Com certeza. Raul, mas eu tenho um argumento aqui pra te refutar, pelo menos no meu ponto de vista, né? Essa não é uma coisa que eu me importaria, porque depois que morrer, morreu. Então, tanto faz estar cagado, tá mijado, tá queimado, tá... Morreu. Eu acho que o ruim é a hora da morte. É isso que é agonia. Agora, depois da morte, pode estar do jeito que tiver. Eu acho que o ruim mesmo é sobreviver depois de cagado. Então, gente, eu não sei se vocês já ouviram essa história, né? A minha mãe sempre me conta ela. Pois, eu não vou falar o nome da senhora, porque, né? Ética, né? O mínimo de ética que nos resta, né? A minha mãe me conta que tem uma senhora que mora ali, até na mesma rua que a gente, que ela estava estendendo as roupas no varal. E quando ela tava, o varal ficava justamente em cima da fossa da casa. E a mãe me conta que essa mulher era muito gorda. E aí a fossa, gente, ela pegou e desabou com a mulher lá dentro. A mulher quase morreu afogada na merda. Tá aí a morte que o Raul tem medo, né? Cuidado, Raul, não vai estender roupa. Em cima da fossa. Ai, mas Jesus. ela escapou fedendo, viu? Tá aí, talvez sobreviver nessas circunstâncias aí não seja... É melhor ter morrido. É, melhor. Não sei o que é pior, gente, porque morrer também afogado com bosta. Vira um mártir, né? Meu Deus, deve ser horrível, mano. Uma coisa é morrer cagado, outra é morrer afogado em bosta. Na merda. Jesus Cristo. Tá tomando aqui um rumo inesperado esse podcast. Eu jurava que era terror, mas eu tô morrendo de rir. De novo, tô morrendo de novo. Gente, mas eu comecei com esse tópico aí horroroso porque a morte, ela é uma coisa muito misteriosa. Então, é uma coisa que me dá muito medo, né? De saber o que vai acontecer depois que a gente vai morrer, para onde a gente vai. Então, sendo uma coisa que a gente não tem ciência, me causa muito medo. Eu não sei vocês. Eu acho que o maior medo da humanidade é a morte. Acho que não tem medo maior. Eu acho que é uma coisa irracional. A minha relação... Eu não tenho muito medo do que é que vem depois. Mas o meu medo mesmo é de morrer em si. Que eu acho que morrer deve doer muito.
É verdade, eu sempre penso isso. Você pensa assim, pô, eu vou morrer. Aí, pô, se eu morrer envenenado vai doer, se eu morrer queimado vai doer, se eu morrer afogado vai doer, se eu morrer de um acidente vai Afogado é doer. horrível, é queimado. Deus, Nossa, acidente é horrível, acidente é horrível. Mais uma vez eu tenho li medo da que dor da morrer morte. afogado. É, Eu li que morrer afogado não é uma das piores. não, é bom demais. É bom. Porque quando você a pessoa tá morrendo afogada, a pessoa, antes de a pior dor, ela acaba ficando afogada com essa palavra, sufocada com a fumaça dentro do próprio corpo. Então, Queimado ou afogado? Como é? Não entendi. Ou tocaram porque fogo dentro da... a pessoa tá queimando lá, né? Ela tá queimando. Mas não era afogado, não. Aí a fumaça dela tá, tipo, É o quê, mano? Eu não não tô deixando a entendendo pessoa mais nada. respirar. Não era Antes da afogado, Edson? pessoa- Mas é que eu não sei, acho que é asfixiada, pronto. Tá, a pessoa morre. Quando a pessoa tá se queimando, antes de se Ah, queimar, Ah, de morrer pela queimada, né? Pela queimadura, ela morre asfixiada pela própria fumaça. ô Edson, mas imagina aí, tu sentiu o cheiro do teu próprio, o churrasco do teu próprio corpo. É Mas ruim. enfim, ainda não perguntei para o Edson e para a Amanda de que vocês têm medo. Amanda, tem medo de quê? Eu tenho medo de várias coisas. Principalmente ir no banheiro à noite da minha residência. Porque lá se chama convento e eu juro que tem uma feira assombrada lá dentro. Eu abro a porta do meu quarto, eu vou no banheiro e eu olho pra cima e imagino ela colocando o rosto lá. Aí eu volto correndo para o meu quarto. eu já visitei esta residência universitária, minha irmã morava lá e é um lugar carregadíssimo. Com toda certeza, Ó, é sim. Juro por Deus. A Amanda falou aqui, me arrepiei todinho. Eu Ai, acho que é meu Deus. carregado. Gente, todo mundo diz que vê visagem, que vê vulto. Todo mundo acredita na freira. Todo mundo acredita que tem uma freira lá. Eu amo o nome Visagem, gente. Só a gente fala Visagem. Tenho medo da minha residência. Eu me lembro da tua residência quando eu ia na Toca do Javali. Do lado. Parede com a minha residência. Toda sexta-feira. Porque da época que eu ia, as meninas que moravam no convento eram meio que amigas do dono da Toca do Javali. Então elas entravam Sim, a gente grátis. entra de graça. A gente entra de graça até hoje. Exatamente. Então, Essa até freira hoje, também entrava. Ela entra. Ela é, tipo, quase dona. A minha irmã disse Não. que quando ela morava lá nessa residência, ela me falava que tinha um centro espírita atrás da residência. Então fica aí a Famosíssimo. Famosíssimo. Já foi lá, não foi, Edson? Eu não sei se você sabe, mas eu sou espírita, né? Olha aí. Então o terror já começa aí. Eu já tenho medo de alma, já sou espírita. E Edson, de que é que tu tem medo? Olha, eu tenho medo de cair de moto e me ralar. O mesmo medo da Ludmilla. Quando Cai ela de moto falou e ralar? isso, sim, é o maior medo dela. E o meu também, mas gente, Justo. medo, né? É um medo Com justo. certeza. Antes eu pensava em comprar uma moto, mas depois que a gente vê quase todo dia alguém caindo de moto pela Puiarés, Deus me livre, me guarde, todo ralado. Existe todo um folclore, né? Acerca do terror, dessas histórias de assombração ou de medo. Existe todo um folclore acerca disso no interior, enfim. Né, lendas urbanas ou lendas rurais. Né? Vocês conseguem lembrar de algum aqui que assustava vocês? Várias. Quem sabe onde eu morava? Eu morava na última rua do conjunto. Então, tinha uma cerca, que uma parte era civilização, o outro era matagal. E tinha um senhor que morava nesse matagal. Era tipo Meu assim, Deus. uma casinha no meio do mato. E era o seu Zé de Freitas. Talvez seja tio de um de vocês. E Não é meu tio, não. E todo mundo dizia que esse Zé de Freitas virava lobisomem. Então, toda noite de lua cheia, 8 horas, eu pegando o meu bequinho para casa, morrendo de medo. E os cachorros latiam, e no outro dia a gente via osso de vaca, osso de qualquer Meu coisa no meio Deus. da rua. E aí dizia, foi o lobisomem. Foi o lobisomem que comeu a pessoa e deixou o osso. Foi o Zé de Freitas. Foi o Amanda, Zé de Freitas. Oi. Amanda,
se eu te disser que existia essa lenda no Coab também? Meu Deus. Ali onde agora tá sendo construídos outras casinhas ali, onde era só mato, tinha uma casa Sim. lá e tinha também um homem, só que eu não sabia do nome, da identidade do cidadão, que diziam que ele virava lobisomem. Eu não sei se tu se lembra dessa história não, Luiz, mas era o que rolava ali pelo Apiarés. Não, ele virava mesmo. Eu vi, né? Diz o Luiz. Não, eu não vi, mas eu acho que um relato como esse da Amanda, eu acho que é irrefutável, gente. Ela viu os ossos lá, o cara morava sozinho no meio da mata. No meio do mato, numa casinha. Isso aí, se não for lobisomem, é o quê? Pois bem, né? Não Não sei tem também. resposta para isso. Quando eu era criança, eu tinha muito medo de passar para aquelas bandas ali da 25 de janeiro, lá no finalzinho, que termina justamente onde tem tipo uma caixa d'água da Cagés, né? O pessoal que a gente ia conhecer como caixa d'água. Muita gente morreu ali. E aí o pessoal relata que quando passava ali de noite, dava para ouvir gritos ali de dentro da caixa d'água e tal. Eu dormi para olhar para ver se era verdade. Mas eu tinha muito medo de passar ali em frente. Nossa. Tu falando aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Real, não sei se era, com certeza deve ser coisa da minha cabeça, não era coisa da minha cabeça. Mas tinha uma senhora que morava com a gente lá em casa, né? Tia Delmi. A gente até citou ela aqui no último episódio. Aí ela morreu. E eu fiquei com o quarto dela. O quarto que ela dormia, eu ficava, né? Botei minhas coisas lá, tudo lá, dormia. E era o último quarto, assim, da casa. Ele não tinha conexão com os outros quartos. Ele dava pra cozinha, pra eu ter acesso aos outros quartos, né? A casa, eu tinha que passar pela cozinha e pra sala pra poder ter acesso. Enfim, e ficava do lado do banheiro, né? Primeiro que já começava que toda vida que eu ia tomar banho, eu escutava ela. Juro, eu escutava. Só que eu não tenho medo, mano, dessas coisas. Eu não tenho medo. Eu escutava e, tipo, continuava tomando banho, de boa. Como se nada tivesse acontecendo. Era E aí, a pessoa da casa, né? não, e eu não tinha medo dela. Né? O quarto era dela. Era, né? Eu que tava ali ocupando o espaço dela, né? Você que era o intruso. O que era que tu escutava no banheiro? Eu escutava ela chamando, mano. Eu escutava ela chamando. Oi, Rita. Mas o que é para quê? Para tomar banho junto com ela? Eu pensava que tu escutava dizendo assim, eu comi 4 pão, mas pelo menos sou rapariga. Não, eu escutava a voz dela, estava ela conversando. Eu não vou lembrar precisamente as frases, né? Antes de dormir também, eu dormia de rede nesse tempo. Aí rede já bate aquele vento, né? Batia o vento, eu já escutava ela também. Aí ao longo do tempo, né? Eu fui deixando de escutar, também saí de casa nesse período, foi o período que eu saí de casa, né? Que eu fui pra faculdade, aí deixou de acontecer, mas eu escutava muito ela, só que eu não ligava, não tinha medo. Gente, o que eu tenho medo é de coisa que pode, sim, me matar mesmo. Tipo, eu tenho medo de tiro, eu tenho medo de altura, eu não tenho nem medo de altura, assim, por exemplo, andar de avião, eu não tenho medo, eu confio no avião. Agora, no Beach Park, insano, eu não desço nem a pau, eu tenho medo. Eu tenho medo porque, sei lá, eu não me sinto seguro, entendeu? Eu tenho medo de coisas que não me deixam seguro. Agora, negócio de assombração. Se vocês me convidar para ir pro cemitério de madrugada, eu vou. Se for para assistir um filme Vai de terror, só. eu não Vai tenho só. medo. Eu tenho medo de coisas reais. Coisas que podem acontecer ali, de fato, que eu vejo uma probabilidade, tá entendendo? Aí é que entra a questão lá ainda continuando nas lendas urbanas aqui, entra o negócio lá do carro preto. Que poderia ser uma verdade. Verdade. Ah, eu lembro do carro preto. É igual o Qualquer aparelho. carro preto que eu passava, eu saia correndo. O que diabo é aparelho, hein? Vocês não sabem do aparelho? Eu lembro, mas o que Toda é? vez. Do aparelho também. Era, você olhava pro céu, aí tava passando um avião, você não sabia que era um avião. Então aquela luzinha vermelha. Acende, era o aparelho. Que eu Era o descer e te pegar. Aparelho também conhecido como bola de fogo. Exatamente. Ei, Raul, eu acho que bola de fogo já é outra coisa, mano. Porque o aparelho é que nem a Amanda falou, era lá no céu, aquela luzinha piscando. A bola de fogo, existem relatos que ela corria atrás das pessoas. Eu não sei se vocês viram, tem uma reportagem que uma mulher foi queimada pela bola de fogo. Ela tava numa bis, correndo na frente, a bola de fogo pegou ela. Ela puxou Gente, tava numa carreata velha de política, indo pro interior aí, num pau de arara, assim, bem aleatório, o pessoal, a bola de fogo, a bola de fogo. Aí saía
a bola de fogo cantando. Sou eu, bola de fogo. Calor tá de matar. Chegou a hora, viu? Um dos mistérios que mais intriga a humanidade é o que pode existir além do nosso planeta. O homem sempre olhou para o céu em busca de sinais e respostas. Agora acontece que em Pentecoste, a 90 quilômetros daqui de Fortaleza, esse olhar não é só de curiosidade, mas também de medo. É que nas últimas noites, uma bola de fogo corta o céu da cidade. Eu, pessoalmente, fui conferir essa história e olha só o que foi que eu acabei encontrando. A gente sai 3h18 da fábrica, aí a gente veio na parede normal, eu e mais 2 colegas. Aí quando chegou na parede, ela seguiu a gente, no meio da parede. Como que era essa bola de fogo? Se você pode precisar para mim o tamanho dela? Ela é muito pequena, tipo uma estrela, ela começa e depois ela fica enorme. E ela fica enorme do tamanho de quê, mais ou menos? É uma bola, tipo uma roda grande, ela fica cheia de fogo. Ela parece, então, ela fica do tamanho de um pneu? É maior um pouco, muito maior um pouquinho. Eu passei 3 dias com as minhas costas ardendo, como se eu tivesse pegado sol. Eu usava protetor, eu não conseguia usar a farda, eu usava direto. Quando você viu essa bola, Ana Paula, qual foi a tua reação? Eu não sei nem dizer o que foi. Eu não sei nem na armário, eu não gosto nem de pensar naquela noite. É muita armário, só quem vê mesmo assim é que sabe. Na hora a gente correu muito, nós corrimos muito, porque enquanto a gente corria, eles mais corriam atrás da gente. Vinha 3 numa moto, enquanto nós corria, mais ele corria atrás. Então a gente escapou debaixo de uma barraca. Essa parte das minhas costas aqui até aqui. Só essa parte. Você acredita que essa história da bola de fogo possa ser alguma coisa de extraterrestre? Rapaz, eu acredito que seja. Que a vez de vocês terem chegado até aqui, eu vou dizer uma coisa que já aconteceu comigo. Já há uns tempos atrás, há mais de 15 anos, quando dei fé, vinha um negócio redondo por dentro do rio, assim, numa altura de 200 metros. Aí eu fiquei olhando e quando mais se aproximava de mim, mais baixava. Quando eu pensei que não, ele baixou. E ele só fez subir aqui, dentro de uns 3 minutos, ele se sumiu da minha vista, aqui no rumo de cima. E até hoje eu ainda estou por saber o que foi. Eu já vi. A gente ia como que fosse para a Serrota, na pista que vai para a Serrota. Aí quando a gente ia, eu, minha mãe e a minha filha. Aí a gente viu como que fosse uma estrela, sabe? Aí veio crescendo. Quando chegou próximo a gente, ele passou direto. E era uma bola de fogo, realmente? Realmente era. Ela começou pequenininha como que fosse uma estrela. Lembrei de outra aqui, loura do banheiro. Já invocou, Raul? Não, mas já invocaram por mim já. Eu estudava no Santo Antônio. No colégio João Cardoso Bezerra. A minha mãe era professora de lá e ela ficava até tarde. E aí eu ficava esperando ela e existiam os alunos mais velhos lá que ficavam conversando sobre assombração. E o besta, é claro, sempre fui besta, ficava lá ouvindo e morrendo de medo. Aí um belo dia tava lá aquela turminha conversando e eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, foram mais 2 pessoas atrás de mim, me trancaram dentro do banheiro, porque, acreditem, as portas lá desse colégio tinha um ferrolho dentro e fora. Deixava pra dentro, então não tinha jeito de eu sair. Aí eu fiquei lá desesperado e eles começaram a fazer aquele ritual lá, né? O ritual, A invocação. bater na porta, bater no chão. Chamar, né? Me trancaram lá e começaram a invocar a bicha, bater na porta e bater no chão, fazer todo aquele ritual, né? Aí eu fiquei desesperado, esperando a bicha. Pronto, eu pensei assim, pronto, agora eu vou morrer. Na hora que eu comecei a chorar alto, aí porque eu tava aqui bem quietinho, né? Mas na hora que eu comecei a gritar alto, aí eles me soltaram e eu corri. Não deu tempo tu conhecer a loura do banheiro. Graças a Deus. Uma Aqui pena. a história. Gente, eu também tenho uma história com a loura do banheiro também. Bom, gente, então, eu me lembro que quando estava na 4ª série, né, quando eu estudava ali no Matilde, a gente começou a ouvir umas gritarias e uns alunos saindo de dentro da sala. E a gente se entendeu o que estava acontecendo, né? Que era, os meninos estavam todos saindo da sala. Aí a gente saiu e a história era que o Marquinho,
né? O Marquinhos, ele tinha visto a loira a loira do banheiro lá no Matilde, no banheiro do masculino, né? E ele tava chorando, né, e tal. E até parece que mandaram ele de volta para casa porque ele ficou em estado de pânico mesmo por ter visto a loira do banheiro. Eu lembro dessa história. Pois é, ela foi no primeiro ano de funcionamento do Matilde e a loira do banheiro já estava lá. O banheiro do Matilde é o lugar onde ela mais apareceu. É o epicentro, na verdade. Eu não ando lá naquele banheiro, não. Viu? O Matilde é um desperdício ter banheiro, mano. Tem muito mato. Aquele campo ali medonho, ali, aquela... Tem um mato do campinho ali, tem mato atrás, tem mato do lado. Ali você pode mijar a qualquer hora. Mas agora não tem mais mato não, gente. Eu acho que tá mais urbanizado por trás, não? É, mas mesmo assim um pé de muro resolve, né? Com certeza, 100%. Eu lembro que eu fiz um trabalho, não sei se foi no Matilde ou no São Sebastião. Provavelmente Matilde, né? Que era sobre as lendas urbanas do Apuiarés. E tinha essa da perna cabeluda. Que o que você imagina, que é uma perna só assim do joelho pra baixo, na minha imaginação, do joelho pra baixo, toda cabeluda. E eu tinha um medo absurdo. Eu lembro, toda vez que eu ia dormir, eu pulava na cama pra minha perna não ter contato com a parte de baixo da cama. E que em uma das festas de final de novena já era mais de meia-noite, que era o horário que a perna cabeluda aparecia. Tu é doido, né? E eu vi que já era mais de meia-noite. Eu só fiquei imaginando aquela perna descendo, correndo alto da igreja, ainda até onde tava aquela multidão cheia de gente. É real, eu sou muito medrosa. Fazer um estrago era demais, mano. E o que é que fazia a perna cabeluda? O que é que fazia a perna cabeluda? Só rondava. Se roçava em tu. Só isso? Tu já sentiu uma perna cabeluda se roçar em tu? É só andar com presto-barba. Né? Com presto-barba do lado da cama. Eu lembro de outro que era o chupa-cabra. O chupa-cabra, ele tinha um cenário todo especial. Porque ele era uma espécie assim de lobisomem, né? De cadeirudo. Uhum. Né? Teve assim, anos 80, anos 90, tinha muito isso de lenda urbana, né? Uhum. Se criou muita lenda urbana nesse período. E aí o chupa-cabra, ele acontecia nos circos. O circo que usava o chupa-cabra como uma atração. Como uma atração, exatamente, como uma atração de terror. Então, eu lembro da noite do chupa-cabra. Então, assim, o chupa-cabra e o circo, ele ficava no Coab. Ele ia para o Coab. Então, eu achava divertidíssimo. Eu achava um evento muito legal, porque assim, criava-se todo um clima, né, do carro anunciando que ia ter o chupa-cabra naquela noite. E toda semana era a última vez que o chupa-cabra ia aparecer. Sim, sim. Aí eles iam, lotavam o circo. E o que era o chupa-cabra? Eles apagavam todas as luzes do circo e eu acho que alguém saía fantasiado e pegava por debaixo das pernas das pessoas nas arquibancadas de madeira. Que era ripa de madeira. E todo mundo saía correndo do circo, mano. Todo mundo saía correndo do circo. Era pai com filho no braço, era senhora, era criança de todo tipo. Criança que não conseguia entrar no circo, ficar lá fora, né, tentando ver alguma coisa por debaixo da lona ou esperando a hora. E aí todo mundo saia correndo e o Coab ele ficava empestado de gente correndo pelas ruas. Como fosse assim o apocalipse mesmo, mas era só o chupa-cabra. Era um pandemônio. Eu vi. Era um pandemônio. Vocês já tiveram essa experiência aí do chupa-cabra? Com toda certeza. Eu me lembro que eu fui uma vez. Eu me lembro que roubaram a minha chinela. Tu é doido? Pra você perder chinela, levar a queda. Era como... Onde eu saí, tava os meninos tudo do lado de fora lá. Nenhum tinha coragem de entrar. Tinha gente realmente que não conseguia encarar, né? O chupa-cabra. Não, eu era um que nunca consegui. Até hoje eu acho que eu não conseguiria. Se viesse o chupa-cabra pro circo, eu não ia. Eu achava engraçado demais, ó. Eu sempre ia com meu pai. O meu pai adorava chupa-cabra. Mas por que a gente tinha medo do chupa-cabra se ele chupava cabra? Não sei. Eu tinha esses questionamentos bobos na época. Tu tinha medo do chupa-cabra, amigo? Eu ficava pensando, mas é porque se ele chupava cabra, por que o... Se ele... Vai que ele quer mudar a dieta dele, né, cara? Eu não sei. Ou será que esse cabra é será uma mensagem subliminar, alguma coisa assim que ele chupava? Será que o chupa-cabra é irmão do chupa-cu? Chamemos o chupa-cu. Agora o chupa-cu é perigosíssimo. Gente, eu vou ter que voltar atrás da minha palavra. Eu disse que não tinha medo dessas coisas, mas eu vou dizer. Agora... Do chupa-cu eu tenho, viu?
Cara, é assustador. Você coloca chupacu no YouTube, aparece coisa bizarra, cara, bizarra. Apresente o chupacu. O que é o chupacu? O chupacu, gente, é um personagem do folclore brasileiro. É do sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu já imaginei ele nesse cenário, tu falando assim. Pedrinho com o chupacu. O Saci, a Cuca e o chupacu. E o Curupira. O Curupira. O chupacu atacava, se eu não me engano, ele atacava mais as velhinhas pra chupar o cu das velhinhas, se eu não me engano. Meu Deus do céu. Tira essa imagem da minha cabeça, pelo amor de Deus. Velho, macho. Ei, falando em velha, gente, teve uma senhora que morreu, não sei se você lembra, ali perto da igreja. Nossa, eu me lembro, gente. E ela foi abusada, morreu e ficou dias lá. Sim. Aí ficou podre, gente. Ficou podre. Eu não tive coragem de entrar pra ver. Alguns amigos meus entraram e disseram que já tava saindo assim, vermes, bicho da mulher, sabe? Que ela tava largada lá, ela passou dias, tava fedendo mesmo. Tava fedendo tanto que a gente sentia lá da praça, lá da casa do sabe? Aquela praça do sorvete ali, atrás da igreja. Sentia a caatinga de lá, gente. Foi assim, a coisa mais assim... Pesada. Foi a coisa mais pesada que eu vivenciei, foi isso. A coisa mais pesada que eu vivenciei, gente, eu tenho um trauma até hoje do Rio por causa disso. Você sabe que o meu recinto é o Rio, né? Aí eu me lembro que certo dia eu estava no Rio sozinho, era um sábado de manhã, eu me lembro muito bem, e eu estava eu não sei se vocês pegaram essa época, mas antigamente ali debaixo da ponte, né, era o local mais visitado pelas pessoas, né, abaixo da ponte. E tinha um local que a gente chamava que era prainha, né, porque meio que tinha um formato de praia mais embaixo. E quando eu tava lá tomando banho, fui tomar banho, do nada, ok, beleza, tava sozinho. Eu olhei lá para trás e tinha uma bicicleta vermelha, né, e eu pensei, nossa, então tem alguém roubando manga aí, né? Porque tinha alguma coisa assim, alguém roubando manga. Então eu só pensei que tinha alguém roubando manga, né? Eu deixei aquela bicicleta vermelha lá. Aí quando foi de tarde, eu tinha um grupo de amigas, né? Ali no meu bairro, que a gente, quase todo fim de semana, a gente ia pro cruzeiro. E a gente pintava o cruzeiro e tudo mais. E aí eu me lembro que a gente foi lá, a gente foi pro cruzeiro, e aí eu fui lá para trás, né, do cruzeiro, que era de frente pro rio. E aí eu me lembro que eu vi aquela bendita bicicleta novamente, a bicicleta vermelha. Eu a partir daí já achei estranho, porque eram umas 3 da tarde, e aquela bicicleta vermelha ainda estava lá. Beleza, quando foi no outro dia, lá chegou a notícia lá em casa, de que tinham matado um adolescente ali no Rio e como prova tinham deixado uma bicicleta vermelha depois na cena do crime, no local do crime. E eu fiquei, puta que pariu, né? Tipo assim, eu fiquei em choque porque eu tomei banho justamente no local onde tinham colocado esse adolescente lá. E tinham matado ele na sexta-feira e só foram encontrar ele no domingo, né, no dia seguinte. E eu tinha tomado banho no sábado onde ele estava morto, né? E eu não sei como foi que eu não esbarrei nele, porque naquela época a gente tinha aquelas brincadeiras de fazer túnel, né? E tinham matado ele, tinham colocado ele debaixo desses matos onde fazia túnel. E, nossa, eu fiquei realmente extremamente, assim, mal depois disso, sabe? E eu me lembro que eu não sei por que a gente tem essa cultura de olhar, e eu fui olhar. E eu fui olhar, eu fiquei numa posição que era justamente de frente pro local onde ele estava morto. Eu estava de frente mesmo. E aí, quando abriram, né, o buraco lá onde ele estava e tiraram ele, porque dava para ver somente as costas, porque ele inchou, né, porque tinham colocado ele debaixo d'água. Ele inchou, dava pra ver só as costas dele. E aí, quando tiraram ele, nossa, gente, foi uma das coisas mais horripilantes que eu já vi na minha vida. Eu nunca quero olhar, eu nunca vou atrás de olhar. É assustador como o ser humano pode ser pior que qualquer monstro da ficção, né? Sim. Com certeza. Se é pra gente ter medo, viu, é do ser humano, de gente. Gente, durante muito tempo,
eu passei a sentir uma coisa que se chama paralisia do sono. Vocês já ouviram falar nisso? Senhora, eu já senti isso, é Minha horroroso. colega de quarto tinha. Eu já senti também, eu senti poucas vezes. E eu sempre me perguntava, será que eu tô morrendo? A minha questão era essa. Porque eu não sabia ainda na época o que era, né? A paralisia do sono. E aí eu lembro que o meu único questionamento era esse. Rapaz, será que eu tô morrendo? Eu vou morrer aqui. E sempre era no soninho da meio-dia. Era no soninho, eu tava muito cansado, aí dormia. Era horrível, horrível, horrível mesmo, porque você fica preso, né? Sim, eu me lembro muito bem de tudo, porque uma das coisas que fazem parte da paralisia do sono são as alucinações. E eu não sei se vocês vivenciaram essa alucinação. Eu vivenciei algumas alucinações que para mim eram pesadas na época, né? Eu me lembro que eu acordava e era incrível, porque você vê tudo ao seu redor, você vê tudo, mas o seu corpo não obedece ao comando do seu cérebro, né? Então eu me lembro muito bem na imagem de ver as folhas balançando na janela, de ver o meu companheiro ao lado, né? Era na época que eu morava na residência 125, né, ali do Benfica. E de repente apareceu um vulto preto com os olhos vermelhos em cima de mim. Jesus Cristo. Puta que pariu. E eu ficava... Aí tu ia morrer cagado, viu, Raul? E aí eu me lembro que eu acordava suado, gente, suado. Eu li muito sobre isso, né? Eu li muito na época, porque eu realmente eu tive muitas vezes isso. E às vezes você tinha até alucinações físicas, né? Eu me lembro de uma outra vez sentir uma mulher deitando comigo na minha cama e colocando a mão na minha boca. E, gente, até hoje eu me arrepio. Falando isso, eu me arrepio, porque quando eu me lembro, gente, é uma das coisas, é uma das sensações mais angustiantes que eu já passei na minha vida. É horrível essa sensação. Eu senti algo parecido, Edson. Agora o que tu falou, eu morava, acho que faz 1 ano e meio que eu moro na Caucaia. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu me mudei pra uma casa, tava morando de favor na casa da minha cunhada, por enquanto não consegui uma casa pra morar, né? Aí um dia eu fui dormir e senti isso. Eu me acordei de madrugada, tava tudo escuro. Eu via que a parede na frente da cama, que eu dormia numa cama lá, em um quarto separado, que tinha uma parede na cama, do lado da cama, e eu fiquei olhando a parede, mas eu não conseguia me mexer. E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu pensava que eu tava sonhando. Só que é muito real, tu sabe que é muito real, é uma coisa assim impressionante. E eu senti uma pessoa fazendo pressão na cama, como se estivesse sentando também. E aí eu pensei assim, não, deve ser a Alice, porque como eu morava na casa da minha cunhada, tinha a nenenzinha que sempre ia me acordar de manhã. Ela sempre passava lá de manhãzinha e me acordar. Aí, porque ela acordava de madrugada, aí eu achava que era ela. Só que, ao invés de ser a voz da criança que falou comigo, foi uma voz que eu não sei de quem era, que falou assim, ó, ajuda ela. Meu Deus. Meu Deus do céu. Misericórdia, crê em Deus Pai. Jesus Cristo tem poder. Eu fiquei tão assustado. Eu tentava me mexer de todo jeito. Eu tentava mexer a perna, tentava mexer o braço, tentava mexer a cabeça. Eu não conseguia, só conseguia olhar para a parede fixa na minha frente. E para mim eu só conseguia mexer o dedo da mão, o dedo indicador da mão. E eu fiquei desesperado. Ajuda ela, ajuda ela. Tanto é que quando parece que você acorda de novo, né? Quando passa a sensação, parece que você acorda de novo. E na hora que eu realmente me acordei, que eu conseguia me mexer, eu não consegui me virar. Eu fiquei com medo de virar. Porque eu não sabia o que tinha acontecido. Eu fiquei muito assustado. Com certeza, nossa, é horrível essa sensação. Eu nunca tive essa experiência, mas a minha antiga colega de quarto, ela tinha com frequência. E ela sempre dizia que quando era à noite, um cara alto, vestido todo de marrom, ficava encarando ela. E às vezes eles sentavam na cama dela e ela sentia que ele estava sentando. E ela tentava gritar, chamar por mim, pela Kelly, tentava gritar e não conseguia
falar nada, nem sair do canto. E ao mesmo tempo que ela conseguia observar, eu e a Kelly dormindo no quarto, mas ela não conseguia fazer nada. E esse cara, tipo, em cima dela, só observando. Os relatos são esses. Geralmente as alucinações é de uma pessoa em cima de você, né? E você não vê bem a fisionomia da pessoa, né? Eu sei que de uma amiga minha que ela chorava, então tipo, saía lágrimas dos olhos dela enquanto ela estava tendo a paralisia do sono. E quando ela acordava, ela ficava limpando as lágrimas, porque era angustiante. E eu li que a paralisia do sono, ela acontece justamente na faixa etária de entre 20 e 30 anos, né? Geralmente são em jovens dessa idade que acontece a paralisia do sono. É só esperar, Amanda. Sai fora, Raul. Mas eu queria que a Amanda contasse a história da Vanusa, a mulher que virava cachorro. Então, né, vamos lá. Assim, eu faço parte de um programa na universidade que a gente trabalha com assentamentos rurais. Então, eu sempre viajo, passo uma semana, 3 dias. Então, sempre vou. E numa dessas viagens, eu fui para um assentamento lá em Amontada. Não tinha sinal, não tinha internet, não importava onde você se atrepasse, você não conseguia um pauzinho de sinal. Tranquilo. E aí, quando a gente vai para esses locais, a gente fica hospedado na casa das pessoas mesmo, ou então numa escola que tenha. E eram as 10 pessoas. E vamos ficar todo mundo na escola. E aí a escola, ela ficava literalmente no meio de uma encruzilhada. No meio. Inicialmente ninguém ligou, né? Ninguém se interessou. Pra gente entrar nessa escola, a porta era quebrada. Então, um tinha que pular a janela para abrir a porta por dentro para os outros entrarem. E essa janela era quebrada, então ela não fechava. Então, todo vento que passava, ela ficava rangendo. Até aí, tudo bem, tranquilo, uma escola precária. E deu a noite, e o que é que jovens vão fazer quando não se tem internet? Vamos contar a história. E como era um grupo grande, animado, um rapaz do assentamento se juntou a gente e vou assustar esses abestados. Vou contar as histórias locais. Uhum. E ele começou a contar a história da Vanúzia, que era a mulher que virou cachorro. Lá é um assentamento. Lá Desculpa. é muito religioso. Lá é um local extremamente religioso. Tipo, o pessoal é católico mesmo. Então, tudo se volta através da religião, que já deixa você assustado. E a história dessa mulher é que ela desrespeitou os pais dela e, como castigo divino, ela se transformou em um cachorro. Ai, gente. Ai, papai e mamãe, eu sempre obedeci vocês, viu? Se vocês tiverem no podcast. E essa área lá desse assentamento, ela é toda delimitada por cerca. E o castigo era ela não conseguir entrar dentro do assentamento. Então, toda noite, esse cachorro ficava correndo entre a cerca, latindo. Ai, minha nossa. Isso todos os dias. Ele latia, mas ele não consegue entrar dentro do assentamento de jeito nenhum. O castigo é ficar latindo e correndo entre a cerca. Nossa. Todo mundo já apavorado. É o castigo do Jack aqui em casa. Todo mundo já apavorado. Aí vamos dormir. Aí um ficou numa rede que fica do lado da janela. Então todo vento que dava a janelazinha ficava rangendo no pé do ouvido. Aí vamos distribuir. Aí, como o assentamento muitas vezes não tem hospital, o que é que tinha dentro de um quarto? Uma maca. E um dos quartos tinha uma maca de hospital. Ah, meu Deus. Beleza, duas pessoas foram dormir lá. Na maca. Aí armaram a rede, não sei se dormiram na maca, mas armaram a rede lá. E ficaram. E eu fui dormir num quarto com um amigo meu, que tinha um freezer, umas estantes. Beleza. Que escola, né? Que escola. Armei minha redinha lá, só que atrás da minha rede tinha uma porta que dava para outro quarto. E o que tinha nesse quarto? Brinquedo. Um monte de brinquedo vai quebrado e no fundo uma janela. Só que era uma janela que faltava a janela. O que é que tinha? Umas ripas. A cerca. Umas ripas pregadas
Umas ripazinhas pregadas, que se eu olhasse pra trás, eu conseguia ver a rua todinha. E tudo que passava, cachorro, via a luz do porte. Aí eu me enrolei todinho, do pé à cabeça. Disse, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Aí o diabo do cachorro começava a latir e eu, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E o cachorro latindo. E os brinquedos da E os criança que brinquedos lá. desobedeceu os pais. Você disse não, espero que não. Beleza. Aí no outro dia, quando a gente acordou, tava todo mundo comentando, né? Porque uma das meninas acordou gritando no meio da noite, dizendo que tava sendo enforcada. Eu tenho um sono muito pesado, então eu não acordei de jeito nenhum. Mas ela disse que no meio da noite, ela acordou brigando com o rapaz, dizendo que ele tentou enforcar ela. E disse, eu não tentei te enforcar. Puta que pariu. E o dia prosseguiu. E a gente ainda dormiu outra noite nesse lugar. E a mesma garota e o garoto que dormiu com ela no quarto que tinha a maca, os dois disseram que meio que tentaram enforcar eles à noite. O garoto também agora. Uhum. Nunca mais voltei lá. Tu conseguiu dormir num ambiente desse? Eu dormi a noite todinha, não acordei nem com grito. Nem com enforcamento. Acho que enforcaram a Amanda também, ela não viu. Eu nunca escutei. Eu tenho um sono extremamente pesado. Eu não acordo com nada. Pode estar o mundo se acabando. E o Raul também tem uma história boa aí de uma vez que tu teve uma perseguição, não foi, Raul? Aconteceu quando eu estava voltando da casa da minha avó, que fica no Santo Antônio, que é a zona rural de Apiarés, né? Eu sempre ia lá pra casa da minha avó. Tô com medo. Eu acabei de ver um vulto aqui, viu? Eu sofri essa perseguição na volta do Santo Antônio, porque comumente eu ia lá pra casa da minha avó e voltava tarde da noite. Tarde da noite pra mim, né? Quando eu era adolescente, era 8h30, 9 horas da noite. Só que é o seguinte, não parece nada assustador, mas quando você sabe onde é o Santo Antônio e onde é o Apiarés, você sabe que a estrada de lá pra cá não tem um poste com luz. Eu teria medo, Raul. Tem alguns postes ali perdidos no meio do nada. Mas normalmente é escura a estrada, você só ia com a luz da sua moto e só. E Deus. Então, só que eu nunca tinha passado nada, nunca tinha visto nada, nem ninguém esquisito, nem nada sobrenatural, então eu não tinha medo. Eu ia de boa, sempre fui. Mas nesse dia aconteceu uma coisa que mudou para sempre essa história. Eu estava ali na ilha que fica entre o Santo Antônio e o Apiarés e tem uma passagem molhada, que é do Sangrador do Açude lá, que tem. Quando eu cheguei nessa altura, eu resolvi olhar no espelho. Tava tudo escuro. A única coisa que apareceria no meu retrovisor, se eu olhasse para trás, era o escuro e um pouco das árvores por causa da lanterna traseira da moto, que iluminava muito pouco. E aí eu olhei no retrovisor. Quando eu olhei no retrovisor, eu vi um vulto branco, uma coisa disforme branca no espelho, no retrovisor da moto. E aí, só que quando eu olhei de relance, eu não vi tanto, não consegui, né? Não consegui ver nada e não me assustei. Aí eu caí na besteira de olhar de novo. E aí eu me lasquei, viu? Porque quando eu olhei, o bicho era uma coisa realmente branca, disforme, parecia, eu não sei o que era, uma alma, uma visagem, que eu olhando pro espelho e ele tava me perseguindo, porque dava para ver as plantas passando e eu conseguia ver ele correndo atrás de mim, nas minhas costas. E eu fiquei agoniado e acelerei a moto. Tal qual a menina do Pentecoste, eu puxei o punho da bicha. e tão rápido, eu não tava mais com medo de nada, eu só tava com medo de morrer por causa desse bicho. E eu não tinha medo de morrer de acidente de moto, não. E eu puxei tudo que tinha que puxar na bizinha ré. Não consegui olhar mais no retrovisor, fiquei muito assustado. Cheguei em casa assustado. Botei a moto pra dentro de casa, né? Deixei a moto, guardei a moto. Quando eu fechei a ignição da moto, eu resolvi olhar no retrovisor pela última vez. Só que quando eu olhei, tinha um negócio branco ainda no espelho da moto. Só que aí tava bem, não tava atrás de mim mais. Aí eu passei o dedo. Quando eu passei o dedo, era bosta de pardal. Plot twist da história. É o plot, pra mim tem que ter plot, viu? Eu adoro essa história, mano. Maravilhosa. E eu fugi apavorado de bosta de pardal naquela noite, mas eu nunca mais saí tão tarde do Santo Antônio.
Gente, eu passei uma vez por uma... Acho que foi uma noite de terror que eu tive na minha vida, mas não foi terror assim de algo sobrenatural mesmo. Não, era medo de gente mesmo. Eu tava doido para ir para Apuiarés e não tinha mais um ônibus que ia direto para Apuiarés. Então o que foi que eu fiz? Eu ia até Pentecoste, né? Eu ia até Pentecoste e esses ônibus, eles saíam de Fortaleza, como por exemplo 10 horas da noite. E chegavam em Pentecoste mais ou menos umas 11 horas da noite, mais ou menos, por aí. E aí eu cheguei até Pentecoste e eu tava querendo tentar a sorte de encontrar uma carona para Apuiarés, que teve uma vez que eu fiz isso e deu certo, né? Eu encontrava gente do Apuiarés e me reconheciam e me levavam até o Apuiarés. E eu ficava ali naquela ponte ali do açude de Pentecoste. E aí E nesse dia tava demorando, passar alguma coisa, e aí passou um carro. E aí eu pensei, é o jeito de pedir pra parar esse carro aqui, né? E eu parei o carro e disse, olha, eu preciso ir até Apuiarés. Vocês aceitam 10 reais, acho que era 10 reais pra me levar até Apuiarés? Aí eles, ok, tá certo. Eram três rapazes, né? E aí a gente tava indo e tal, beleza. Quando chegou na Serrota, eles pararam em um bar e compraram um montão de cerveja, bebida e tudo mais. E ficaram demorando nesse bar. Eu, meu Deus do céu. E aí, quando finalmente a gente estava saindo, eles pegaram outro rumo que não era o rumo do Apuiarés. Eles entraram numa carroçal super estranha. Pronto. Foi a partir daí que o meu cu começou a trancar, né? E aí começava a entrar na beira do mato, até chegar numa casa longe que só o cão, era muito longe. E aí eles saíram e foram entrar na casa e perguntaram se eu ia ficar dentro do carro, né? Aí eu, não, né? Não ia ficar dentro do carro lá sozinho. E aí eu peguei e entrei dentro da casa e resulta que a casa, gente, acreditem, era um cabaré. E eu entro nessa casa, e aí a mulher era tudo andando com os peitos lá de fora. E eu, meu Deus do céu, onde é que eu tô? Aí era no Chabaré. Aí quem dera fosse o do Xavier, porque se fosse o do Xavier eu tava pelo menos familiarizado, né? Mas era lá no Serrota, não sei de onde era. E aí os caboclos foram lá, né? Cada um para um quarto com uma cabocla lá, e eu ficando lá sozinho. Aí uma mulher se sentou no braço da cadeira onde eu tava, com os peitos bem na minha cara. E aí, meu Deus do céu, que hora que eu vou sair daqui? Aí eu pedi pra ir no banheiro. E aí eu vi que um deles estava fumando crack. Crack, né, que chama? Pedra? É. Né? E eu fiquei, puta que pariu, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui agora. Eu preciso sair daqui agora. E aí tinha um outro que ficou só um dos que estavam lá que era sóbrio. E aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva pra Serrota. Eu fico na Serrota mesmo. Mas pelo amor de Deus, me tira daqui. Me leva pra puta que pariu, mas me tira daqui. Aí ele, peraí que eu vou pedir aqui uma moto. Aí pedi a moto, aí não deixaram. Bom, aí resulta que a gente foi sair desse cabaré, gente, eram umas 2 horas da manhã. Meu Deus, gente. Eram umas 2 horas da manhã que eu fui sair desse cabaré. E quando a gente tava saindo, né, eles iam pra banda da Jussuoca. O que foi que tu fez lá no cabaré? Eu fiz um total de 0 coisas. Mas tinha uma crente lá, não era? Ou tu dizia que era crente? Não, foi assim, que eu tava lá, e aí, como eu não tava me engraçando com nenhuma das meninas, né, porque os caboclos estavam lá, estavam tudo saindo com as meninas, né. E aí a mulher perguntou, meu filho é crente, é? Que não... Aí eu não ia dizer, não, eu sou gay, né? Eu disse, não, eu sou crente, tenho uma namorada, né? É por isso que eu tô quieto e não sei o que mais lá. Ela, eu tenho uma filha. Isso era a cafetina falando, né? Eu tenho uma filha também que é crente. A filha da cafetina. Não, eu tinha uma filha que era crente.
Mas ela já deixou crente, agora ela tá trabalhando aqui na casa com a gente também. Na casa. Aí tá bom. E aí a gente foi sair umas 2 horas da manhã, e aí quando a gente tava saindo pra Serrota, gente, adivinha quem que tava dirigindo o carro? Era o que tava fumando crack. Com certeza. E esse homem, gente, ele desembestou, ele ia na maior velocidade do mundo nesse carro. E eu, gente, pelo amor de Deus, Nossa Senhora, me tira daqui, eu não quero morrer hoje, eu não quero morrer hoje. Eu comecei a rezar mentalmente, eu tinha quase certeza que eu ia morrer naquela noite. Virou crente Até naquele dia, né? Virou crente. Tenho certeza que prometeu nunca mais pegar uma carona na vida. Não, depois disso eu nunca mais peguei. Depois disso eu nunca mais peguei carona. E aí, E nem quando chegou, fumou crack. e aí quando chegou na Puiarés, eu pedi pra sair e eles não queriam deixar eu sair. Até que o cara que tava, o único que era o normal de lá, não, deixa o cara sair, não sei o que mais lá. E o cara foi pedir meu telefone pra gente sair em Fortaleza, tu acha? Aí eu peguei, dei meu telefone, óbvio, que eu dei o número errado e desembestei. Cheguei em casa umas 2h30, 3 horas da manhã. E a mãe lá de fora me esperando, sabe? Doida assim, sabe o que tinha acontecido, que eu não tinha chegado ainda. Aí com certeza tu contou tudo pra ela. Não, eu contei que o carro foi pela Vila Soares e aí deu um prego na Vila Soares. Tem uma história também que é com pessoas reais, que eu passei com uma pessoa que também foi um dos convidados dos podcasts aqui do Ulisses, que é o Babidi. Foi o seguinte, o Babidi, ele passou um período sabático lá no meu apartamento, no meio do Andes, quando a gente divide apartamento no Canindé, isso no tempo da faculdade. O Babidi tinha que terminar a faculdade dele e passou um ano lá pelo apartamento. E aí nós costumamos fazer muito barulho, né? Porque a gente é gasguito e conversa alto e ri alto. E tinha um vizinho que ele era conhecido por ser mal-humorado. Só isso, mas só isso. Eu lembro dessa história, Raul. Ele só olhava a gente torto e tudo bem, porque a gente olhava ele torto também, aí ficava empatado, né? O problema era que quando ele bebia, ele virava outra pessoa. Ele se transformava, era uma pessoa assim que ficava doida. E um dia, a gente sempre ficava de porta aberta. O Ulisses com certeza sabe, porque o Ulisses conviveu ali muito naquele prédio ali, no edifício Gorete. E a gente ficava sempre com a porta aberta, porque era quente e a gente queria que entrasse vento e deixava a porta aberta, a porta da frente. Aí nesse dia a gente estava, como de costume, assistindo TV, com a porta aberta, e ele passou. Quando ele passou, ele olhou pra gente, a gente olhou pra ele, e ele sumiu no nosso campo de visão. Aí o Babidi deu uma risada, riu por algum motivo que não tinha nada a ver com ele, né? Deu uma risadinha aqui. O cara voltou pra tomar satisfação, pra saber por que a gente tava rindo dele. Ele ficou, e ele ameaçou, ele chegou assim dizendo assim: olha, vocês estão rindo de mim porque vocês não sabem quem eu sou. Vocês não sabem quem é que eu conheço aqui. Se eu mato vocês agora, eu jogo vocês no mato, o pessoal nunca vão encontrar vocês. Meu amigo, nesse dia eu fiquei cagado. Que nós trancamos a porta imediatamente. E eu me lembro assim da frase que o Babidi falou assim que o homem saiu, que nós fechamos a porta. Ele disse assim: macha, por isso que as pessoas morrem, mano. Foi uma situação assim muito tensa. Foi muito tensa, porque a gente realmente não sabia o que ele podia fazer. Se ele tinha alguma coisa, se ele era só o cara que gostava de falar demais. Nunca dá pra confiar. Dá pra confiar. Homem hétero em um ambiente de bebida sempre tem essas merda. Com certeza. As pessoas se transformam com a bebida. Então vamos pra indicação, né, gente? Pra gente encerrar aqui. Você terminou agora de escutar um podcast de terror sobre medo, você vai lá e sente mais medo, né? Que é a única forma de solucionar tudo. Equilibrar é tudo, né? Amanda, o que tu sugere aí, o que tu indica que as pessoas possam estar procurando, pesquisando, assistindo aí sobre conteúdos de terror? A minha indicação é que não assista, né? Eu vou falar do último filme de terror que eu assisti, que já faz mais de 2 anos,
que eu passei um mês sem dormir direito, com medo, e até hoje eu não consigo ver a véia que tinha naquele filme, que é Insidious, que acho que tem 1, o 2 e o 3. Eu só assisti um pra nunca mais. Fiquei morrendo de medo, então acho que deve ser interessante. E também tem um que eu assistia quando eu era mais nova, que é baseado em fatos reais, o que deixa bem mais animado, que é Invocando Espíritos. Muito bom. É filme também? É filme também. E tu, Raul? Cara, eu tenho uma listinha aqui boa. A Amanda falou aí sobre baseado em fatos reais. A gente pode aqui colocar nessa lista O Exorcismo de Emily Rose, que é sensacional. Clássico, né? Clássico, é um clássico, porque e assustador pode ser assustador por dois motivos diferentes, né, na verdade, porque pode ser assustador porque pode ser realmente pode ter acontecido mesmo da menina ter sido possuída pelo capiroto e ter feito tudo aquilo e ter morrido daquela maneira, ou pode ser que ela nunca tivesse possuída pelo demônio, ela tivesse doente e as pessoas acreditaram tão cegamente na religião, né, que deixaram ela morrer por causa de uma doença psíquica. Então é uma coisa, é bizarra assim, é assustador das duas maneiras, tanto você crê quanto se você não crê. É interessante. Os programas do Gil Gomes. Sexta-feira 13. É doido, era assustador demais. Histórias que o povo conta. Ontem eu assisti um episódio só pra ver se era... Só pra aquecer, né? Pra aquecer, eu assisti uns episódios desse programa dele. É muito engraçado, mas dá uma agonia por causa da voz. O Gil Gomes, ele conseguia fazer como ninguém, assim, um ambiente ficar tenso, viu? Então, gente, vocês Gil Gomes aí no YouTube. Vocês tinham medo com linha direta? Com certeza. Ali eu tinha, viu? Eu não assistia com medo. E já era algo cultural, tipo, a minha mãe não deixava eu assistir. Isso aqui você não vai assistir, não. O Linha Direta é um programa de terror, na verdade, né? Era. Tu consegue falar sobre o Linha Direta, Ed? O Linha Direta era um programa, né, para as novas gerações. Era um programa que passava na Globo, que eles mostravam crimes, né? Às quintas-feiras. Cada episódio era um crime que eles mostravam. E aí, geralmente, eram crimes que a pessoa estava desaparecida, né, o criminoso, e depois colocavam a cara do criminoso para ir pedir ajuda para localizar. Aí teve uma época que eles começaram a contar histórias do passado, era história de terror mesmo. Eu me lembro que... Era com o Marcelo Rezende, não era? Era com o Marcelo Rezende. Era com o Marcelo Rezende, e depois foi um outro apresentador que eu me esqueci o nome dele. Bom, mas enfim, eu me lembro que o caso que mais me deu medo foi a tal do incêndio Joelma. Tem no YouTube. Nossa, esse é aterrorizante, viu? Se vocês forem olhar do incêndio de Joelma, é bem tensa a história. Seria muito mais assustador se fosse com o Gil Gomes apresentando. Tem vários casos, eu lembro que teve aquele do acidente radioativo do Césio 137 em Goiás. Teve um do incêndio em um circo. Eu também me lembro que eu fiquei também muito tenso por causa desse. Teve um com experiências de quase morte. Sim, tinha muitas histórias. Tem outra indicação, amigo? Eu tenho indicação de filmes, de série e de sites, né? A Rocha. Ok, filmes. Eu vou indicar o primeiro filme que eu senti terror de terror, que eu fiquei com mais medo na minha vida quando era criança, que foi A Bruxa de Blair. Não sei se vocês já assistiram. Muito bom esse filme, muito bom. Nossa, e dava um terror. Assiste, Amanda. Não quero. E dava um medo muito grande, gente. E quando estreou esse filme, dava muito mais medo, porque eles faziam todo uma propaganda de que a história era real, né? Então, e não era, não? Não era real. Não era real a história. E eles até contrataram atores que eram desconhecidos, né? E eles queriam mostrar todo um contexto de que a história era real. E aí, no final, quando terminava o filme, mostrava notícias da época, né? Que dizia que do desaparecimento das pessoas e tal. E quando eu me lembro que quando eu assisti esse filme,
Nossa, eu passei a noite toda bem mal mesmo, assim, sem poder dormir. Uma curiosidade legal desse filme é que, como ele foi vendido, né, do jeito que tu falou aí, como se fosse verdade, ele foi vendido como se tivesse encontrado essas gravações. Sim, exatamente, que eram gravações encontradas, exatamente. Eu acho que foi o primeiro filme de terror que fizeram com essa pegada, né, de câmera que não é profissional, para dar essa sensação de que é mais real a história. Exatamente. Isso é muito aterrorizante. E as pessoas saíam passando mal do cinema. Isso era o que as pessoas diziam, né, quando saiu no cinema, nos Estados Unidos. Porque quando chegou no Brasil, não sabia o que tinha acontecido. Um outro filme, eu dividi por décadas. Filme que me aterrorizou na década de 2000 foi Espíritos. É um filme... Espírito, né? Busca Espírito que você acha lá. Que é um filme em que aparecia um fantasma nas fotos das pessoas, né? E nos anos 2000 era muito comum, né, dizer que aparecia espírito nas fotos, né? E foi um filme também que eu tive muito medo na época. E um terceiro filme que eu assisti ano passado, é engraçado porque é um filme que a história é totalmente fantasiosa, a história realmente não é nada real, que se chama It Follows. Eu não gosto da tradução em português, que é Corrente do Mal, né? Que conta a história de... Eu assisti a Corrente do Bem, muito boa a Corrente do Bem. Que é uma entidade maligna que ela é passada de pessoa para pessoa através do sexo. E aí, gostei. Quando a pessoa, né, transa com alguém que tá com essa maldição, o espírito ele começa a ir atrás da pessoa. Isso aí nem é AIDS, não, mano? Pois como que eu falei no episódio dos filmes de filmes, né, que o terror é legal por causa disso, porque ele trata de temas sociais de maneira bem, bem criativa, porque realmente isso aí é uma alusão às DSTs, né, ao HIV e tudo mais. E o filme, ele dá muito medo justamente ele é angustiante, porque você sempre fica tenso pensando a que hora que esse espírito vai aparecer, porque ele podia aparecer a qualquer momento. Então fica essa recomendação. Recomendação de série. Uma série que saiu agora na Netflix, né, que se chama Mistério Sem Solução. É uma série que é antiga, só que a Netflix resolveu ressuscitar essa série, que são documentários. Cada episódio é um documentário de uma coisa estranha, um mistério que já aconteceu. E aí tem um que é sobre extraterrestre, tem outro que é de fantasma, outro que é de desaparecimento que não teve explicação, de crimes macabros. Então, cada episódio é um documentário sobre esses casos. Então, e é realmente bem angustiante mesmo esses episódios. E um outro que é um site, né? Esse site eu recomendo para quem não é cardíaco, para quem tem sangue forte, né? É Best Gore, né? É um site que me indicaram aqui na Colômbia. É um site, gente, que você lá tem toda a desgraça que você imaginar, tem lá. E são coisas bem gráficas mesmo. Então, tem pessoas, não sei, é a coisa como o próprio nome do site, o próprio nome do site fala, é bem gore mesmo, entendeu? Então, quem se interessa por esse tipo de conteúdo, eu não me interesso tanto, eu só vi uma vez, mas, né, como eu estudei para o podcast aqui de hoje, eu resolvi trazer essa recomendação para quem gosta desse tipo de conteúdo. Amei, Edson. Ficou demais. Muito bem. Mais alguma consideração, gente? Eu acho que hoje eu vou dormir com a televisão aberta. Obrigada. O que não me faz dormir é espelho. Gente, não tem que me faça dormir em um local que tem espelho do lado. Eu não durmo de jeito nenhum. Minha colega de quarto, ela meio que ela detesta ursos de pelúcias. Tem alguma coisa a ver com a religião dela, mas ela não gosta. E eu tenho 2 ursos de pelúcia, que é o Pikachu e a Foquita. A Foquita é um peixe-boi, que parece uma tartaruga. E o Pikachu?
E o Pikachu canta a abertura de Pokémon. Imagine você dormir ao som da abertura de Pokémon. Eu já acordei de madrugada com o Pikachu cantando, porque eu dormi em cima dele. Mas, assim, toda vez que eu viajo, ela pega os meus ursos e coloca dentro do meu guarda-roupa. Porque ela acredita que tem entidades malignas dentro dos meus ursos, porque a Foquita sempre fica olhando pra ela. Ela tem O pavor. do Pikachu eu sei que tem. Deixa o Pikachu. Ela tem real pavor dos meus ursos. E a minha outra colega de quarto, quando eu vinha passar as férias aqui na Puiarés, ela virava o meu espelho. Porque ela dizia que tinha entidades. Porque ela via vultos toda vez que ela olhava pro meu espelho. A gente também não gosta de dormir olhando pro espelho, não, viu? Já assistiu a Chave Mestra? Não assisti, Raul. Isso, viu, para todos vocês. Assistir a Chave Mestra. É muito Eu já ouvi falar, já. Eu já ouvi falar também. Vai gostar, Ulisses, porque ele tem ali um finalzinho que é sensacional. Plot. Eu gosto de plot, né? Olha, de série, eu indico uma bem leve da Netflix, que é Residência Hill. A Maldição da Residência Hill, que é muito levezinha, é muito boa. Dá pra você assistir tranquilo, viu, Amanda? E tem Só assisti o primeiro episódio, detesto suspense. Parei. E tem um plotzinho, um plot maravilhoso, do jeitinho que eu gosto. E eu acho que para quem tem preguiça de ir atrás de estudo, de pesquisar ou de assistir, eu acho que no Twitter tem muita coisa, tem umas threads de terror que cumpre seu papel, faz sua função bem feita de deixar você com medinho. Beleza, gente? Beleza. Tá show de bola. Então, um beijo a todos, um abraço, boa noite, durmam bem. Risinho nervoso. E até a nossa parte 2, né? Quando a gente tiver passado por mais situações assustadoras. Tchau, tchau. Galera. Tchau, gente. Obrigado, viu?